Boa noite, gente. Sejam bem-vindos aqui em mais uma aula do módulo de ressonância magnética. E hoje nós vamos estudar noções básicas do princípio físico voltado para a ressonância magnética. O que que isso quer dizer? De qual é o princípio de formação para gerar imagens digitais em ressonância magnética? Como é que funciona todo o processo de formação de imagem para gerar imagem digital em ressonância magnética? Então, na aula anterior, nós estudamos aí marcos históricos, né? Vamos fazer um recapitulando aqui. Nós fizemos um estudo de marcos históricos desde quando os primórdios de muito tempo atrás conseguiram observar sobre essa propriedade de magnetismo na natureza, e aí eles começaram a fazer pesquisas, né, dessas propriedades de magnetismo e chegaram a certo ponto de pegar essas propriedades e utilizar dentro da medicina, do diagnóstico, né, por imagem. E aí vieram alguns estudos e algumas técnicas iniciais, como a espectrografia, a espectroscopia, é uma palavra muito difícil, e a zeugmografia. Então essas foram duas técnicas iniciais que posteriormente transformou-se em técnica de ressonância magnética e assim puderam fazer estudos, aplicar em seres vivos, de forma in vivo. Antigamente fazia de forma in vitro ou com animais e objetos. Até que chegou até certo momento que eles conseguiram adicionar na medicina essa questão do ímã, de propriedades magnéticas para a obtenção de imagens internas do corpo humano. Tá bom, gente? Falei também sobre o princípio do magnetismo, né? O que que isso quer dizer? Inicialmente expliquei para vocês que a composição do átomo, né? Que existe o elétron na eletrosfera, o núcleo desse átomo, que é composto de nêutrons e prótons, que compõem o núcleo. Então, dentro das propriedades de magnetismo, a gente consegue observar essas propriedades magnéticas de um átomo quando ele está circulando sobre esse núcleo. Esse elétron aí, ele circula sobre o núcleo e durante esse círculo do núcleo, ele realiza o próprio giro desse elétron. Além de ele estar girando pelo núcleo, o elétron ele faz o seu próprio giro, o giro do seu próprio eixo. E ele tem esse giro do próprio eixo desse elétron, é chamado de spin. Então, quando o elétron ele realiza esse spin em volta do núcleo, gera-se também um campo magnético. Porém, a gente consegue ter essa propriedade de magnetismo em átomos que só tenham uma subpartícula no seu núcleo, ou seja, o próton. E esse átomo, nós encontramos dentro lá da tabela periódica o hidrogênio. O hidrogênio ele é a única substância, né, na tabela periódica que tem um elemento dentro do seu núcleo, que é o próton. Então, ou seja, ele tem um elétron na eletrosfera e um próton no seu núcleo. Então, substâncias, átomos que tenham essa propriedade de somente ter um núcleo, uma subpartícula no seu núcleo, têm propriedades magnéticas em abundância. Então, a gente conseguiu observar, a gente não, né? Os pesquisadores conseguiram achar esse átomo na tabela periódica que contém em abundância, que contém uma maior força magnética durante o seu giro de spin. Então aí o hidrogênio ele foi separado para realizar pesquisas de propriedades magnéticas. Outra coisa bem importante que o hidrogênio ele está composto no corpo humano. Então isso foi algo a mais para que o avanço da tecnologia de ressonância magnética nos fins medicinais fosse um grande sucesso, já que o hidrogênio está composto no nosso corpo, ele está composto na molécula da água, né? Ele compõe, e o nosso corpo é 70% água, então o hidrogênio ele foi um átomo essencial para que a gente vai ter esse sucesso
em imagens de ressonância magnética, já que ele é um átomo que tem propriedades magnéticas muito boas para fazer imagens digitais de ressonância magnética. Outra coisa aí, relembrando da primeira aula que nós tivemos, é sobre as propriedades do hidrogênio. Os pesquisadores observaram que o hidrogênio no nosso corpo, eles fazem giros aleatórios. Uns átomos giram para um lado, outros átomos giram para o outro lado, e que quando a gente colocava esses átomos sob um campo magnético externo, sob pulsos de radiofrequência externo, esses átomos de hidrogênio, eles se alinhavam, ficavam girando todos para uma única direção, tanto para o norte ou para o sul, mas eles sempre se alinhavam em uma única direção. E à medida que a gente ia colocando esses átomos de hidrogênio sob esse pulso de radiofrequência externo, né, que é uma radiação eletromagnética não ionizante, esses átomos eles iam absorvendo essa energia do pulso de radiofrequência e iam mudando de direção. E aí, quando a gente cessava esse pulso de radiofrequência externo, esse átomo ele emitia um sinalzinho e voltava para a sua posição original e voltava a girar aleatório. Então aí os pesquisadores observaram que poderíamos tirar proveito desse processo que o átomo de hidrogênio realizava quando recebia um pulso de radiofrequência externo, ou seja, ele absorvia essa energia do pulso de radiofrequência externo e ele ficava alinhadinho em uma única direção, que a gente fala que é a direção M0, que é o eixo Z. A gente também vai ter que usar muito a imaginação para poder compreender esses conceitos, esses princípios no campo da ressonância magnética. Então, gente, vamos iniciar a aula de hoje com noções básicas de física aplicada na ressonância magnética, tá bom? Após 10 anos aí dessa descoberta dos fenômenos de ressonância magnéticas, esse método diagnóstico por imagem ele começou a ser bastante usado por muitos biólogos, químicos, em pesquisas in vivo. Depois que a gente começou a fazer as aplicações das propriedades magnéticas dentro da medicina, né, a fins de diagnóstico por imagem, as clínicas começaram a adotar e adquirir essa nova tecnologia de diagnóstico por imagem, né, de ressonância magnética no mercado, e ela se tornou durante muito tempo, e ela durante muito tempo, né, uma das melhores tecnologias para diagnósticos aí de patologias, para decisão de diagnóstico. Então, aí é o contrário, né, das outras tecnologias de diagnóstico por imagem que nós temos no mercado. A ressonância magnética é um procedimento de geração de imagem que não utiliza-se de radiação ionizante, que pode ser prejudicial à saúde, e é um procedimento não invasivo para gerar imagens e a fins de diagnósticos aí dentro da medicina, assim como a tomografia computadorizada, o raio-x convencional, o raio-x digital, que utiliza-se de radiação ionizante. A ressonância magnética ela obtém imagens, né, para fins diagnósticos através de pulsos de radiofrequências, que são radiação eletromagnéticas não ionizantes, ou seja, não prejudica o paciente durante a realização do exame. E por que ela se tornou uma tecnologia de imagem assim, muito importante no mercado da medicina? Porque o método diagnóstico dela, como já falei, é sob emissão-resposta. Ou seja, a gente emite o aparelho, o magneto, aquele grande gantry, ele emite pulsos de radiofrequências, que são ondas eletromagnéticas não ionizantes, sobre uma região do corpo que vai ser estudada, né? E essa região do corpo, ela vai absorver essa energia de pulso de radiofrequência e logo em seguida ela vai emitir algum tipo de sinal em resposta a esse estímulo externo que essa região sofreu. E aí sim, existem bobinas, né, ou antenas
em volta desse grande magneto onde o paciente está dentro, né? Ele vai captar toda essa resposta que a região que foi lhe submetida aos pulsos de radiofrequência sofreu e assim vai gerar imagem posteriormente. Mas isso tudo acontece através de cálculos matemáticos e sobre um princípio muito importante dentro dessa estímulos de emissão-resposta que ocorre ali, né, na emissão, na geração da imagem, que é o conceito da frequência de Lamour. O que é a frequência de Lamour? Nada mais é que quando o átomo de hidrogênio ele chega, ele gira, conforme eu já falei. Então, quando ele chega numa determinada velocidade de giro, numa frequência de acordo com a frequência do pulso de radiofrequência, ele começa a fazer um giro chamado de precessão. Então, esse giro de precessão é o giro de frequência de Lamour, que é a frequência ideal para que ele comece a emitir sinais. Então, como eu falei, é a frequência é o giro de precessão, o movimento de precessão. Então, cada átomo da tabela periódica, assim como o hidrogênio, eles chegam a certo ponto que eles chegam no seu momento angular, né? Vamos dizer que ele é o momento angular ou a sua constante. Então, quando esse átomo ele está girando e ele está recebendo um pulso de radiofrequência externo, ele está girando ali. Aí, quando ele chega nesse momento angular, ele começa a realizar o giro de precessão, o seu momento de precessão, ou seja, o átomo está girando aleatório. Aí vem o pulso de radiofrequência externo, que é emitido pelo Gantry, pelo magneto, e começa a emitir pulso de radiofrequência sobre esse átomo de hidrogênio, vamos dizer, que é o átomo principal que é utilizado no estudo de ressonância magnética. Então, vai lá, tá sofrendo pulso de radiofrequência externo. Aí esse átomo de hidrogênio ele começa a girar. Esse pulso de radiofrequência funciona como uma excitação desse átomo. Aí ele está girando assim, aí ele começa a descer de posição e ele começa a absorver energia. Então, quando ele começa a mudar de uma direção para outra direção, ou seja, quando o corpo do paciente está dentro do Gantry, ele está num eixo Z. Mas existe também um eixo, são bobinas do eixo X, que é o horizontal, e bobinas que vem de cima do eixo Y. Então, as bobinas daqui começam a emitir sinal daqui e sinal lateral, em cima do corpo. Mas o hidrogênio está girando para o eixo Z, que é o eixo reto. Conforme ele está absorvendo radiofrequência dos outros eixos, do Y e do X, ele vai mudando de direção. Ele sai do eixo Z e vai para o eixo X. Quando ele muda de direção, ele está absorvendo energia. E aí ele começa a realizar um momento de precessão, ou seja, ele sai da sua direção original e vai para uma outra direção do eixo X. E aí ele absorve energia. É assim que os átomos vão absorvendo energia e mudando sua direção, do eixo Z para o eixo X. Vou colocar uma imagem aqui para vocês tentarem imaginar com mais clareza o que eu estou falando. Então aí o operador está lá emitindo pulso de radiofrequência em cima do paciente e o átomo de hidrogênio no corpo do paciente está realizando esse princípio físico de magnetismo, absorvendo energia do pulso de radiofrequência e mudando de direção. E aí, quando a gente cessa esse pulso de radiofrequência externo sobre o hidrogênio, ele começa a voltar para a sua posição original, que é o eixo Z. Só que quando ele realiza essa mudança de direção, de eixo, ele vai liberando energia que ele absorveu. E aí as bobinas de radiofrequência que estão em volta do grande magneto, né, onde o paciente está dentro, elas começam a captar esses sinais que o hidrogênio começa a emitir. E é aí que começa a surgir a captação de informação desses pulsos que o hidrogênio do nosso corpo emite através do estímulo de radiofrequência externo e começa a haver as conversões dos sinais de pulsos elétricos em sinais digitais através de um algoritmo matemático complexo, né? E aí esse algoritmo ele transforma esse sinal
de pulso de radiofrequência em sinal digital, e consequentemente em sinais binários, 0 e 1, e joga também numa matriz digital, conforme eu já expliquei em outros módulos aqui. Aqui também utiliza-se matriz digital de linhas e colunas e pixels. E posteriormente ela ganha uma cor na escala de cinza, né? Cada pixel dessa matriz, de acordo com a intensidade do sinal que a antena do magneto recebeu, e aí gera uma imagem digital na tela. Então, nessa explicação aqui do princípio físico, a gente tem que entender que nós utilizamos o átomo de hidrogênio para obter imagem, obter informação desses pulsos para gerar imagem. Nós temos que saber que esse átomo de hidrogênio ele tem o seu momento angular, né, que é o seu giro magnético, e que quando ele está sob uma forte pressão de um campo, de um pulso de radiofrequência externo, de um campo de radiofrequência externo, ele realiza o movimento de precessão, que é quando essas bobinas de radiofrequência conseguem chegar na frequência de Lamour do átomo, né? Que cada átomo na tabela periódica tem o seu momento de precessão, seja 25 Hz de radiofrequência, 50 Hz de radiofrequência. Então, quando o átomo ele chega nessa frequência de Lamour, a frequência de Lamour do hidrogênio é 42 MHz. Então, quando a gente enche esse átomo de hidrogênio de pulsos de radiofrequência, ele chega a acumular energia até 42 MHz, ele vai começar a mudar a sua direção. Ele está rodando assim, ele vai começar a rodar lateral, ele vai para o lado. Se ele está absorvendo energia, ele está realizando um momento de precessão e mudando de direção. Ele vai ficar no eixo X. Eu vou colocar uma imagem aqui para vocês entenderem melhor o que eu estou fazendo. Aí ele mudando esse momento angular dele do eixo Z para o eixo X, ele está acumulando energia, realizando um momento de precessão, né? E aí quando a gente para de emitir esse pulso de radiofrequência externo, ele libera essa energia que ele absorveu e volta a girar no seu ponto inicial, que é o eixo Z. Tá bom, gente?